Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é Paulo Peixoto. Esse canal que a gente trata de direito, política, economia e também trazemos dicas para você que está estudando para a OAB e para concursos públicos. Hoje eu quero aqui fazer uma resolução de questão. Eu quero trazer uma questão sobre controle de constitucionalidade, um tema aí bastante complexo dentro do direito constitucional e é um tema que as pessoas têm uma certa dificuldade, porque demanda aí um estudo de doutrina, de jurisprudência. Então nós vamos aqui apresentar alguns detalhes, alguns pontos que são relevantes para você não errar questões sobre esse tema, tá certo? Então eu vou colocar aqui na tela e a gente já começa as nossas considerações sobre ele. Vamos lá! Tá aí então, direito constitucional, tema controle de constitucionalidade e Paulo Peixoto sou eu mesmo. Bom, a questão que eu trago aqui para vocês é uma questão que eu escolhi aleatoriamente, peguei da banca VUNESP, de um concurso de 2020, tá? E fala sobre o controle concentrado de constitucionalidade. Então, a respeito do controle concentrado de constitucionalidade, assinale a alternativa correta. Alternativa correta. Então, primeira coisa, o que é o controle concentrado? O controle concentrado é aquele que segue o modelo austríaco, lembra disso? Modelo austríaco, e é realizado por um único órgão do Poder Judiciário, certo? Pensando aí que é o Judiciário que fará esse controle concentrado. Então, o único órgão aqui, pensando no Brasil, na nossa realidade, no âmbito federal, o Supremo Tribunal Federal. No âmbito estadual, os tribunais de justiça. Então, o STF faz no controle concentrado no âmbito federal, com base na Constituição Federal, e os tribunais de justiça fará o controle concentrado com base na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal. Beleza? Lembrou disso? Ótimo. Então, vamos para as alternativas. Lembrando que a gente vai assinalar a correta. Letra A. O chefe do Poder Executivo, então o chefe do Executivo, pense aí, o presidente da República não possui legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, o presidente figura ou não no polo passivo de uma ADO? Lembrando que a ADO é aquela ação de controle que busca regulamentar uma norma constitucional de eficácia limitada não regulamentada. Eu tenho um direito, tenho uma norma, uma previsão na Constituição, mas lá está escrito que isso só será efetivado se tiver uma lei, se tiver uma outra norma. E se não tem, o que acontece? A Constituição não produz efeitos no campo prático, nos casos concretos. Fica apenas na questão teórica, apenas no texto da Constituição. Por exemplo, o exemplo clássico, direito de greve do servidor público estatutário. Diz que ele terá esse direito desde que haja uma lei, nos termos da lei. Só que até hoje não foi criada essa lei. Então, caberia uma ADO para regulamentar esse direito de greve do servidor público estatutário. Beleza? Agora, será que o presidente da República pode figurar no polo passivo? Cuidado, é polo passivo, hein? Via de regra, nas ações de controle, a gente ouve falar que não tem partes, As ações de controle não têm partes, são processos objetivos. Então, a gente entra contra a norma e não contra alguém específico. Mas no caso da ADO, que não tem o norma, certo? É uma inércia, é um poder omisso, alguém deixou de fazer a norma, a gente vai ter que colocar justamente essa autoridade que foi omissa. E há casos que o presidente da República pode sim estar no polo passivo, quando ele tem iniciativa reservada para projetos de lei. O artigo 61, parágrafo 1º da Constituição traz alguns exemplos. Quando versar a lei sobre servidores públicos da União, Forças Armadas, a iniciativa daquele projeto de lei tem que ser do presidente da República, sob pena de ter um vício formal, um vício de iniciativa. Então, ele tem que apresentar. Imaginemos que a norma constitucional que a gente quer trate de um desses temas. Logo, ele tem que apresentar. Então, a ADO será proposta contra ele e, eventualmente, também contra o Congresso Nacional, que vai dar andamento ao processo legislativo. Então, aqui a alternativa A, ela está errada. Está dizendo que ele não possui legitimidade. Ele possui sim. Letra B agora. Por serem legitimados para ajuizar ações de controle concentrado, os partidos políticos e as entidades de classe
possuem capacidade postulatória especial, vou destacar aqui, possuem capacidade postulatória especial para a propositura da ação. Para você recapitular, os legitimados das ações de controle estão lá no artigo 103 da Constituição. Aliás, se você quiser, tem no meu Instagram, @phlpeixoto, tem lá um esquema que eu montei, vai em destaques, tem lá esquemas, eu montei um quadrinho com os legitimados. Agora, é importante lembrar que, dentre os vários legitimados, os partidos políticos, as entidades de classe, as confederações sindicais, e aqui a alternativa até poderia ser um pouco mais específica, partido político com representação no Congresso, entidade de classe de âmbito nacional. E as confederações, como eu citei, elas precisam que um advogado assine a peça, um advogado então proponha a ação. Elas, por si só, essas entidades, não têm a capacidade postulatória como ocorre com o Procurador-Geral da República, com o Presidente da República, com as mesas, com a Confederação, com o Conselho Federal da OAB. Então, esses outros legitimados têm capacidade postulatória especial. Agora, partido político, entidade de classe de âmbito nacional e a confederação sindical precisam de um advogado. Logo, a alternativa B está incorreta também. Letra C. Os tribunais de contas podem exercer controle de constitucionalidade abstrato relativamente às normas que lhes sejam submetidas à apreciação? Olha só, aqui estão perguntando se os tribunais de contas, que são, certo, aqueles auxiliares do poder legislativo na fiscalização das contas públicas, se eles fazem controle abstrato. Obviamente que não, eles não fazem controle abstrato, tá? Quem faz abstrato? Acabei de comentar. STF no âmbito federal, tribunais de justiça no âmbito estadual. Tem uma discussão se os tribunais de contas podem fazer controle difuso, tá? Difuso. Até sobre o tema tem uma súmula do STF, a 347. Ainda é uma questão que tem certa polêmica, mas, segundo a súmula, eles até podem fazer um controle difuso, mas abstrato, não. Letra D. A declaração de inconstitucionalidade por arrastamento, estou destacando, em respeito ao princípio da adstrição, somente pode albergar os dispositivos legais expressamente indicados na petição inicial. E para você entender essa alternativa, você precisa saber primeiro o que é uma inconstitucionalidade por arrastamento e o que é o princípio da adstrição. Inconstitucionalidade por arrastamento é uma das modalidades de inconstitucionalidade, que significa que, ao ser declarada a inconstitucionalidade de uma norma, outras normas que tenham com ela alguma relação de dependência ou conexão também serão declaradas inconstitucionais. Exemplo, eu tenho uma lei. Essa lei foi declarada inconstitucional. Só que tem um decreto que regulamenta essa lei. Agora, se essa lei é inconstitucional, o decreto que a regulamenta também é. Logo, houve aqui uma inconstitucionalidade por arrastamento. Levei a lei e arrastei o decreto junto. A doutrina também pode e costuma chamar essa modalidade de inconstitucionalidade por reverberação normativa, ou seja, reverbera em outras normas, irradia os efeitos para outras normas. Tranquilo? Então, aqui, essa é a inconstitucionalidade por arrastamento. Uma norma vai ser declarada inconstitucional e as outras que tenham conexão, dependência com ela, também serão. Princípio da adstrição é o seguinte, que é aplicado ao processo de um modo geral. Quando se faz um pedido lá na petição inicial, a regra é, pelo princípio da adstrição, que o julgador, o magistrado, aquele que vai julgar, ele tem que se manifestar a respeito daquilo que foi pedido. Se eu pedir para manifestar sobre uma relação jurídica qualquer, que eu chamo relação jurídica A, o julgador vai ter que dar a sua decisão dizendo se existe ou não aquela relação jurídica A. Ele não pode falar da relação jurídica B, C, D, porque não foi objeto do meu pedido lá na petição inicial. Agora, quando se trata do controle aí concentrado, dessa declaração de inconstitucionalidade,
Quando eu declaro e reconheço a inconstitucionalidade de uma norma, as outras que vêm pelo arrastamento não necessariamente precisam estar na petição inicial. Não precisam estar. Às vezes, o legitimado, quando propôs a ação de controle concentrado, ele nem pensou a respeito de quais são as outras que têm conexão. É o julgador que, analisando o caso, percebe, bom, se eu declarar essa inconstitucional, essa outra aqui também vai ter que ser declarada, porque tem uma relação com a outra. Então, não precisa estar expressamente, como disse aqui a alternativa D. Ele diz que, em respeito ao princípio da distrição, somente pode albergar os dispositivos expressamente indicados. Não precisam necessariamente estar indicados. Então, a alternativa D, errada. Para fechar, a alternativa E, a que sobrou, né? Só pode estar certa essa aqui, vou até destacar, o princípio da fungibilidade, certo? Fungibilidade pode ser aplicada ao processo constitucional objetivo. Atenção, ó, sempre que usar essa expressão processo constitucional objetivo, entenda, controle concentrado de constitucionalidade. Então, esse princípio da fungibilidade pode ser aplicado no processo objetivo nos casos em que, apesar da impropriedade da via escolhida, estiverem presentes os requisitos. Então, o que é o princípio da fungibilidade? Substituir uma coisa por outra. Se eu ingressei com uma ação A, mas não era a ação A, era a ação B, eu posso trocar uma pela outra? O julgador, o órgão que vai julgar, pode falar, não, tudo bem, você entrou com a A, mas é B, então eu reconheço a A como se fosse B, aplico a fungibilidade. Você ouve muito falar isso nas ações possessórias, né? Nas defesas ali da posse, nos institutos. Agora, no processo constitucional objetivo, também a jurisprudência do Supremo admite. Se eu ajuizei uma DPF e, na verdade, não era... Eu estava na dúvida, mas eu acabei ajuizando uma DPF. E não era caso de ADPF, era um caso de ADI. Pode haver a fungibilidade? O STF pode reconhecer a DPF como ADI? Pode, positivo. E o inverso também. Pode reconhecer a ADI como a DPF. Geralmente são essas duas que acabam tendo aí a aplicação do princípio da fungibilidade. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido. Então, aqui era a alternativa E de escola como a correta. E a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até mais.